Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva o de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que salmo bonito, né, irmãos? Que linda canção Davi entoou para o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios narrados aqui, revelados através desse salmo. O primeiro é que nós devemos reconhecer o agir de Deus. Reconhecer o agir de Deus. Se você depois tiver um tempo, você pode pegar a sua Bíblia e ler 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21 narra o que aconteceu com Davi antes dele criar essa canção. Foi depois que aconteceu aquilo que está registrado em 1 Samuel 21 que Davi cantou essa canção. Eu vou contar rapidamente para vocês o que aconteceu, para vocês verem como que Davi reconhecia o agir de Deus na sua vida. Davi já tinha sido ungido um novo rei de Israel. Davi já tinha matado leão, urso e até gigante. Só que o rei Saul ficou com ciúmes de Davi e tentou tirar a vida de Davi. Davi, por respeitar Saul como ungido de Deus, ao invés de lutar contra Saul, ele fugiu da presença de Saul. E ele deixou Deus colocar ele no reinado no tempo certo. Ele passou por um tempo fugindo de Saul. E numa dessas fugas, ele foi parar na terra dos filisteus. E os filisteus eram inimigos dos judeus, principalmente de Davi, porque Davi tinha matado o gigante Golias, que era do exército dos filisteus. E 1 Samuel 21 conta
que quando Davi chegou na presença do rei dos filisteus, ele percebeu que as pessoas à volta do rei começaram a cochichar. E um comentar com o outro: olha, esse aqui é o Davi. Olha quem está aqui na casa do rei, é o cara que matou Golias. Sabe quem que é esse daí? Esse daí é aquele que o povo de Israel fica cantando, dizendo que Saul matou 1.000 de nós, filisteus, mas Davi matou 10.000. E Davi, quando percebeu isso, ficou com medo de perder a sua vida. E a Bíblia diz lá que imediatamente ele começou a se debater, a arranhar as paredes e a babar pela barba, se fazendo de louco. E o rei, quando viu aquilo, falou para os seus empregados: tira esse homem da minha presença. Manda embora, eu já tenho tanto problema, vocês me trazem um louco ainda para ficar aqui no meu palácio. E mandou Davi embora. E quando Davi foi embora, que ele se distanciou da presença dos filisteus, ele começou a criar essa canção. E ele começou a glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque ele reconhecia que tudo que acontecia na vida dele tinha um propósito divino. Ele reconhecia o agir de Deus na sua vida, tanto nas coisas extraordinárias, como nas coisas não tão extraordinárias. Tanto em momentos de grande vitória, como em momentos onde ele corria risco de vida. Em qualquer situação, ele não deixou de reconhecer que Deus estava lhe dando um grande livramento. Nós, muitas vezes, temos essa dificuldade, meus queridos. Muitas vezes nós planejamos o agir de Deus e achamos que Deus só age daquele jeito que nós queremos na nossa cabeça. Quando ouvimos falar que Davi matou um leão, isso foi de Deus. Quando ele matou um urso, isso foi de Deus. Quando ele matou um gigante, eita, mistério, isso é de Deus. Agora, quando ele tem que se fazer de louco e com medo fugir da presença dos seus inimigos, aí a gente fala: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Você vê a nossa dificuldade de compreender a multiforme sabedoria e a multiforme graça do Senhor para conosco? Claro, né, irmão, levando em consideração que a revelação de Davi com relação a Deus era muito menor do que a nossa, porque eles estavam debaixo da lei. Naquele tempo, quando se matava uma pessoa, se reconhecia que Deus estava agindo na vida dele. Hoje nós estamos na graça. A nossa visão foi ampliada. Então, hoje nós deveríamos reconhecer o agir de Deus mais do que as pessoas do Antigo Testamento. E às vezes nós reconhecemos menos. Então, eu gostaria de que você quebrasse esses paradigmas nessa noite, sua mente, do seu entendimento, e começasse a ver a mão de Deus na sua vida. Não tem aquela música que diz assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Começar a reconhecer. Não tem aquela outra canção que diz que tudo que nós estamos fazendo, nós vemos a mão de Deus? Aquela canção da Cristina Mel. Ela chega a falar: em saber que você está me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. Quantos me ouvem aqui nessa noite? Eu vejo a mão de Deus sobre a tua vida. Quantos podem me ver aqui nessa noite? Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo? Você está vendo como Deus é real? Você está vendo como Deus é presente? E às vezes, meus queridos, Deus está fazendo, Deus está ministrando,
e nós estamos murmurando, nós estamos tristes, nós estamos abatidos e nós achamos que Deus não está agindo na nossa vida. Precisamos melhorar a nossa percepção espiritual das coisas. Amém? Em todo tempo, em todos os lugares, se eu estiver sensível, eu posso contemplar a glória do Senhor. Antes de vir para o culto, fomos levar o Tiago para... Ele machucou o dedo jogando futebol. Fomos levar ele no médico. E lá na espera tinha uma revista com testemunhos evangélicos. E tinha ali, entre aqueles testemunhos, um açougueiro que houve uma explosão no açougue e ele queimou mais de 60% do seu corpo. Ele ficou 350 dias no hospital. E ele estava dando ali o seu testemunho. E ele disse que na noite anterior ao acidente, ele teve um sonho. E Deus falou com ele que Deus ia usar a vida dele para ministrar muitas pessoas. E ele reconheceu que através daquela explosão e através daquele sofrimento, ele teve a oportunidade, através do seu testemunho, de pregar para muitas pessoas. Nós não estamos acostumados com isso, meus irmãos. Se nós tivéssemos um sonho desse, que Deus falasse que ia nos usar, nós já pensávamos em nós, diante da plateia, um púlpito grandão, uma igreja gigantesca, tantas coisas, ministérios, e olha como que Deus faz. Então nós precisamos estar mais sensíveis ao agir de Deus. Por quê? A sabedoria de Deus muitas vezes é loucura para o mundo. Não estou falando que você deve desejar o sofrimento, a derrota, mas estou falando que se você estiver sensível, aquilo que aparentemente parece sofrimento e derrota, na verdade não é. Pode ser uma grande oportunidade que Deus está te dando para você exercer a sua fé. Irmãos, para existir um milagre tem que haver uma dificuldade. O salmista aqui disse que no versículo 19 que o justo passa por muitas adversidades. O justo. Ai, mas pastor, eu estou fazendo tudo certinho. Pastor, parece que eu estou fazendo tudo certinho. Agora que eu comecei a vir na igreja, olha, impressionante, impressionante. Mas depois que eu comecei a vir na igreja, o negócio virou assim, ó. O justo passa por muitas aflições, só que não para por aí. Mas o Senhor os livra de todas. Você pode aplaudir ao Senhor, meu querido? Aleluia. Aleluia. O Senhor nos livra de todas. Bate no ombro do seu irmão e fala para ele: o Senhor te livra de todas as suas aflições. Eu me lembro, uma vez, já faz bastante tempo, uma irmã da igreja não conseguia engravidar. E ela, então, procurou os médicos, começou a tomar alguns medicamentos para engravidar. E depois de um tempo, ela engravidou. E ela teve uma criança. E ela ficou muito feliz com aquilo e ela veio na igreja e pediu oportunidade para dar testemunho. E ela testemunhou que aquela criança era uma bênção de Deus para a vida dela. E só que depois que ela deu testemunho, ela ficou preocupada. E ela ficou se questionando em si mesma. Poxa vida, mas eu falei que essa criança é um milagre de Deus, mas será que é milagre mesmo? Porque eu tomei o remédio, então foi Deus que me deu ela ou foi uma consequência do remédio? E ela voltou ao médico e falou para o médico: doutor, me tira uma dúvida aqui, eu
O doutor também era cristão, ela tinha essa liberdade e falou, olha, eu quero saber se eu posso dar o testemunho. Se o que aconteceu comigo foi um milagre ou se foi uma consequência dos medicamentos. O doutor sorriu para ela e explicou para ela que qualquer tipo de gravidez, seja ela sem medicamento, com uma mãe que é estéril ou uma mãe que não é estéril, em qualquer situação, se você estudar a forma que a criança é gerada dentro da mãe, você vai chegar à conclusão que em todas as situações é um milagre de Deus. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós temos a tendência de separar o natural do sobrenatural e de reconhecer que é de Deus só aquilo que é sobrenatural. Meus queridos, o nosso Deus ele é tão grande, tão poderoso, que tudo que acontece de sobrenatural na nossa vida é Deus. E tudo que acontece de natural é Deus também. Foi Deus que nos fez, foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou. Então nós precisamos começar a quebrar esses paradigmas e começar a ver mais de perto a mão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Há uns 2 anos atrás, eu e a minha esposa, o Tiaguinho, nós ganhamos uma casa da minha sogra. E os irmãos acompanharam, né, os testemunhos, tudo que aconteceu. E nós ficamos muito felizes. E nós temos convicção no nosso coração de que, na verdade, quem nos deu essa casa foi Deus. Através da vida da nossa sogra. Da minha sogra, no caso dela é mãe, né? Então, olha como que às vezes nós olhamos no natural. No natural, ela é mãe, ela é sogra, é da família, é natural ajudar mesmo, todo mundo ajuda e tal. Mas, meu querido, se não for o agir de Deus, até mesmo dentro da naturalidade, as coisas não acontecem. Quantos pais que têm condição de dar uma casa para os seus filhos e não dão? Você conhece alguém assim? Quantos pais que querem dar uma casa para os seus filhos, mas não têm condições? Você conhece também? Então nós cremos que de uma forma ou de outra, ela tendo condição, ou ela sentindo desejo no coração, em qualquer das circunstâncias, nós vemos o agir de Deus na vida dela. E o agir de Deus é lindo. Amém? Então que você também possa começar a aplicar isso para dentro da sua vida, começar a aplicar esse princípio e começar a ver a mão de Deus nas coisas que acontecem na sua vida. Outra característica que eu quero compartilhar com vocês é a exaltação a Deus. Davi, ele exalta o nome do Senhor. Ele tem a consciência da sua humanidade e da sua dependência de Deus. Ele não tem vergonha em dizer aqui que ele teve medo. Ele já tinha matado o leão, já tinha matado o gigante, mas quando ele se viu ali diante dos seus inimigos, ele sentiu medo. Então nós precisamos aprender a lidar com aquilo que nós somos constituídos. Nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos aos nossos sentimentos. E os sentimentos são permissões de Deus para a nossa vida. O ser humano ele está sujeito a sentir ira. Ele está sujeito a sentir medo. Ele está sujeito a sentir tristeza. A única coisa que ele não pode é deixar-se dominar por essas coisas. E quando ele vê o livramento de Deus na sua vida, então ele reconhece que Deus é grande
e que Deus é merecedor de ser exaltado, e que Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Você tem exaltado a Deus? Você tem glorificado a Deus? Você tem tido espontaneidade para glorificar o nome do Senhor? Ou você só glorifica quando pedem? Irmãos, dá um glória aí. Glória. Dá um aleluia agora, irmão. Aleluia. Mas cadê aquela adoração espontânea? Que sai do seu coração sem ninguém pedir para você. Muitas vezes, a dificuldade de glorificarmos a Deus é porque não reconhecemos a grandeza de Deus. Então por que eu vou glorificar a Deus se eu estou achando que Ele não é tão bom assim? Por que eu vou glorificar a Deus se eu estou achando que Ele está pisando na bola comigo? Por que eu vou glorificar a Deus se eu estou me sentindo injustiçado? Então nós precisamos rever qual que tem sido o nosso conceito sobre Deus. Davi, vencendo batalhas, ocorrendo dos inimigos, em todas as situações, ele reconhecia a grandeza do Senhor e ele não perdia oportunidades de exaltar o nome do Senhor. Não podemos nos envergonhar do nosso Deus, meus irmãos. Não podemos nos envergonhar de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Depois, eu quero compartilhar com vocês aqui também a respeito do temor do Senhor. Porque ele, nesse salmo, fala que vai nos ensinar o temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Davi, ele via Deus como um Deus grande, digno de ser exaltado. Ele via Deus como um Deus presente, porque em toda situação ele via que foi a mão de Deus na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não perdia a noção de que Deus também era um Deus justo e juiz. E a função de um juiz é exercer julgamento entre o certo e o errado. Você vai notar, se você ler com atenção esse salmo que eu compartilhei com vocês, que ele começa glorificando a Deus, exaltando a Deus, mas a hora que vai chegando no final do salmo, ele começa a mostrar para nós a importância da nossa retidão, da nossa santidade diante do Senhor. Ele quer mostrar para nós que nós não podemos nos empolgar. Porque Davi recebeu o livramento porque ele era um homem justo diante de Deus. Davi foi escolhido e conhecia o agir de Deus porque ele foi aprovado pelo Senhor. Então não é qualquer um que pode ler esse salmo aqui, dar uns pulinhos, uns glória a Deus, e falar, é isso aí mesmo, glória a Deus, e Deus é grande, Deus vai fazer um milagre. Ele fala, olha, para que isso aconteça, é necessário que você tenha o temor do Senhor. É necessário que você saiba que Ele está sempre presente, que Ele é grande, que Ele ajuda, mas que Ele é justo. A Bíblia diz que Deus é tão justo que Ele não se deixa escarnecer. Isso significa que Deus não se deixa ser enganado, ser zombado, ser iludido. Você não consegue aplicar um golpe em Deus. Você não consegue manipular Deus. Você não consegue, irmãos, até mesmo impressionar Deus. Às vezes nós achamos que algumas atitudes impressionam Deus. Achamos, nossa, Deus deve estar babando. Deus deve estar babando porque eu sou o cara mesmo, né? Como eu sou fiel. Como eu sou santo.
Você não consegue impressionar Deus. Todas as coisas estão nus e patentes aos olhos do Senhor. Deus sabe do seu assentar e do seu levantar. Ainda a palavra nem chegou na tua boca e Deus já te dá a resposta, porque Ele já sabe o que você vai dizer. Se eu descer no mais profundo do abismo, ali Deus está. Se eu subir na mais alta montanha, ali Deus está. E Ele é um justo juiz. Não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então nós precisamos aprender a reverenciar a Deus, a viver em santidade. Isso não significa perfeição, mas significa uma busca e um desejo pela perfeição. Ninguém aqui de nós é 100% puro, nem 100% santo. Ninguém aqui chegou à perfeição, mas Deus quer que nós desejamos, que nós tenhamos o desejo de sermos aperfeiçoados. E essa perfeição, segundo a palavra de Deus, é de fé em fé, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. É gradativo, mas é constante e cada vez melhor. Amém? Coloca a mão assim nos seus olhos, para tampar um pouco o clarão, e dá uma olhada no irmão que está aí do seu lado, porque a luz dele está brilhando, está quase sol do meio-dia. Meu Deus! Esse irmão está, olha, quase perfeito, é muito santo, fogo puro. Vamos precisar adquirir óculos escuros para as nossas reuniões. Tamanho clarão da vida dos irmãos. Amém, queridos? Um dia, todos nós vamos prestar contas a Deus. Hoje vivemos o tempo da graça, o tempo do perdão, da nova chance, da oportunidade. Mas vai chegar um dia, há tempo para tudo. E vai chegar um dia que cada um de nós vamos prestar contas a Deus. E é por isso que ele diz que nós precisamos aprender o temor do Senhor, porque daí o Senhor nos dará a vitória. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Não é gostoso a gente ter essa promessa? Não é gostoso a gente ter essa certeza? Ele vai te livrar de todas as suas tribulações. Sabe de quem? Dos justos. Nós devemos ser justificados no sangue de Jesus. E ele encerra dizendo no versículo 21, a desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Falei um pouquinho sobre isso a semana passada, vou dar mais uma lembrada. Fala aí, Jeová. Aqueles que te odeiam, que te perseguem, que se julgam seus inimigos, você não precisa fazer nada contra eles. Porque eles já estão enrolados. Porque aqueles que se levantam contra você serão condenados pelo próprio Senhor. Aquele que se levanta contra o ungido de Deus está se levantando contra o próprio Deus. É por isso que Davi, mesmo sendo ungido rei e matando o gigante, não tentou contra Saul.
Porque Saul tinha sido ungido de Deus. Amém? Então você não precisa praguejar, irmão. Não precisa fazer macumba evangélica. Fazer oração contrária. Para Deus pesar a mão. Derrubar fogo. Abrir a terra e engolir vivo. Não precisa. Dar infarto. Parar o coração agora. Mandar lepra. Não precisa, irmão. Misericórdia. Deixa nas mãos de Deus. Sabe o que Jesus diz até que nós temos que fazer? Senhor, tenha misericórdia, bate devagar. Você tem que interceder, irmão, pela vida dele. Porque a Bíblia diz, dura coisa